Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Que alegria para o nosso coração podermos estar reunidos nesse santuário para realizar mais um batismo nas águas, segundo a determinação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi Ele que determinou, dizendo: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Meus irmãos, creio que para todos vocês, os novos crentes candidatos ao batismo, hoje é um dia inesquecível na vossa vida. Eu não posso me esquecer o dia que eu fui batizado, no dia 7 de setembro de 1945. Já faz alguns anos, mas eu nunca esqueci daquele dia tão feliz quando eu fui imergido nas águas. Já se passaram daquela data, olha, 80 e poucos anos, e eu dou graças a Deus, porque quando fui batizado, eu passei a ter direito, como membro da igreja, participar da ceia do Senhor. E graças a Deus que durante todos esses anos, o Senhor tem permitido, na minha vida espiritual, comer o pão, beber o cálice e agradecer, porque somos filhos de Deus. Vocês me permitam, eu vou falar sentado, não estou lá com muita condição de ficar em pé. Eu quero felicitar a todos vocês que estão aí de branco, que irão ser batizados conforme manda a palavra de Deus. Eu quero dizer a vocês que o batismo, a palavra significa imersão. Quando você é batizado nas águas, todo o seu corpo tem que estar imergido nas águas. Foi assim que Jesus foi batizado. Ele foi batizado com 30 anos de idade. E dali foi um momento histórico na vida de Jesus e para a sua própria igreja, que ele estava edificando, porque nos diz a Bíblia que quando ele saiu das águas, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e do céu se ouviu falar: este é o meu Filho amado. Glória a Deus. Queridos, assim é o batismo na Assembleia de Deus. Nós procuramos continuar aquilo que Deus iniciou na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O seu batismo, irmãos, na verdade foi muito bonito, visto que ele foi batizado por João Batista. E João Batista sabia do valor daquele que a ele se aproximava pedindo o batismo. João sabia que ele é o Filho de Deus. E quando Jesus dele se aproxima, ele disse: o Senhor vem a mim, eu é que devo ir ao Senhor. Porém, Jesus disse: João, deixa que se cumpra toda a justiça de Deus. Dali
ficou, irmãos, fixado o modelo original do batismo nas águas. Você nunca vai encontrar na Bíblia nenhum crente que foi batizado com água na moleira. Não, o batismo é imersão nas águas. É bem isto que irá acontecer dentro de poucos minutos com todos vocês. Estejam tranquilos, a nossa água é morna, a equipe de pastores que irá batizar são irmãos preparados que estarão recebendo de Deus autoridade para realizar o batismo. Porém, antes, eu queria aproveitar esses poucos minutos que temos para ler com vocês no capítulo 5 do Evangelho escrito por São Lucas. São Lucas, capítulo 5, o verso 17 diz assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, estando ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que um dos homens transportados numa cama estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer aos teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Amém. Queridos amigos, talvez pela primeira vez você esteja entre nós, no templo evangélico, quem sabe convidado por um irmão amigo, por uma família, e é esta a sua primeira oportunidade, talvez até por uma curiosidade, para ver como são batizados crentes na Assembleia de Deus. Inicialmente eu digo para vocês que o nosso batismo não é diferente. É o mesmo batismo, modelo, que Jesus Cristo foi batizado nas águas do Rio Jordão. Aí, diante deste modelo bíblico, nós batizamos nossos irmãos. Como se dá isto? A pessoa não crente, às vezes, possui alguns vícios: fumo, droga, bebida alcoólica, jogos e coisas semelhantes. Mas quando aceita Jesus, o Espírito Santo, ele completa no coração do homem
uma verdadeira união entre o homem e Deus. E este mesmo Espírito, ele transforma o coração do homem, tirando da sua mente os vícios que lhe causavam tantos prejuízos, tanto físico como também econômico. E o crente agora é liberto de todos esses vícios e passa a conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Porque há muitos que ainda conhecem alguém que disse Jesus ser numa fotografia, alguém que ele apresentou uma imagem que, segundo aquela pessoa, é a imagem de Cristo. Mas nós queremos lhe mostrar na Bíblia a verdadeira imagem de Cristo. Jesus, filho de Maria, era um homem simples, porém, a unção do seu pai que estava sobre a sua vida era tão nobre que, mesmo criança com 12 anos, ele foi ao templo e ali discutia com os doutores. Tão grande era a sua inteligência. Pois bem, esse mesmo Jesus veio do céu, trazendo consigo uma grande missão. Ele veio trazer o céu para os homens aqui na terra. Meus senhores, este ministério de Jesus evidenciou-se de tal maneira que milhares e milhares de pessoas que conheciam ou ouviam falar de Jesus despertavam no coração uma ansiedade, um desejo ardente de conhecê-lo, porque ele não era simplesmente um homem, Jesus é Deus. Mas assim, como compreender, era Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado como homem aqui na terra, para falar aos perdidos que há uma gloriosa salvação para aqueles que desejarem morar no céu. Quando nós falamos de salvação, meus amigos, queremos dizer que Deus deu ao homem um livre-arbítrio. Você tem autoridade de si mesmo, de escolher Jesus como Salvador ou escolher continuar no seu pecado sem salvação. Com palavras mais claras, com salvação em Jesus, você vai morar no céu. Com a perdição sem Jesus, você vai morar no inferno. Não existe o meio termo. Esta invenção do purgatório foi coisa criada pelos próprios homens. Porém, a Bíblia nos diz que só há dois caminhos. A porta é estreita, mas aqueles que caminham por ele terão encontro com Jesus. O outro, a porta é larga, e são muitos os que entram por ela. Esta manhã eu estou aqui para dizer a você, a porta é estreita, mas é iluminada por Deus. E ainda está este caminho com a porta aberta, que você, esta manhã, pode ingressar com a multidão que está caminhando para o céu, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé.
Senhores, o texto que li nos fala de um dos milagres realizados por Jesus. A sua mensagem era tão confortadora, as suas palavras eram de uma penetração tão grande para o coração daqueles que lhe ouviam. E ele não só falava, mas Jesus também fazia. Ele pregava salvação e fazia milagres para provar aos homens que ele é o Filho de Deus. E o seu ministério despertou a curiosidade de todas aquelas classes sociais dos seus dias. Nos conta a Bíblia que aonde Jesus ia, uma grande multidão lhe acompanhava. Quem era? Eram pessoas necessitadas, eram curiosos, eram religiosos, eram aqueles que queriam conhecer a Jesus. Enfim, um grande número acompanhava Jesus. E o texto que li, com licença, nos fala de um momento familiar. Jesus estava em casa, mas a vizinhança e o povo em si conheciam a sua fama e eram muitos que queriam conhecê-lo pessoalmente. Com certeza, muitos que tinham problemas e desejavam conhecer a Jesus para receber de Deus a bênção da salvação e a solução para as suas dificuldades. Então, São Lucas nos conta que ele estava em casa, mas as pessoas começaram a chegar e encheram a sua casa. Mas, do lado de fora, havia um paralítico trazido por 4 pessoas em uma cama. E aquele paralítico tinha no coração uma certeza, uma fé, uma convicção de que se tivesse a oportunidade de estar perto de Jesus, ele iria ser curado. Então, as pessoas que levavam o paralítico endereçaram até a casa de Jesus, mas ali chegando, a casa estava repleta e eles não podiam entrar, porque, queridos, quem está falando com Jesus não quer ceder a sua oportunidade para ninguém, pois é o momento mais sublime do homem aqui na terra, é poder conversar com o seu Deus. Glória a Deus. Pois bem, e ali chegando, por não poder entrar na casa, eles também não desistiram. Se não dá para entrar pela porta da frente ou por uma janela, vamos levá-lo a Jesus, destelhando a casa e descendo por uma corda, aquela cama, diante de Jesus. E assim eles fizeram. Eu fico pensando na admiração daqueles que estavam ali pertinho de Jesus. Em dado momento, eles ouviram um barulho e desce ali uma cama com uma pessoa deitada. Chegou até Jesus. E Jesus, que ama o homem, mas não ama o pecado, ele disse para aquele homem, em tom primeiro: filho, perdoados são os teus pecados. Aqueles que estavam ali, especialmente os que o trouxeram, esperavam que Jesus curasse aquela enfermidade. E alguns ficaram até
murmurando no coração, especialmente aqueles que eram irmãos de algumas seitas diferentes. Eles diziam no seu coração: que é este que pode perdoar pecado? Pois bem, Jesus Cristo que conhece e ouve não só as palavras ditas por nós, mas aquelas que falamos no coração. Ele disse para aqueles que ali estavam: por que vocês estão arrazoando? Estão murmurando. Para mim, o que é mais fácil para vocês crerem? Perdoar os pecados ou curar a sua enfermidade? Mas para que vocês saibam que eu sou filho de Deus, que Deus me deu poder para curar. Ele olha para o paralítico e diz: paralítico, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente ele se levantou. E todos ficaram admirados com aquele grande milagre realizado por Cristo naquele instante. Meus senhores, eu li e comentei com poucas palavras este grande acontecimento no ministério de Jesus, para dizer aos irmãos, aos novos crentes que serão batizados, para os amigos que estão entre nós, que Jesus Cristo não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O seu poder, a sua graça, o seu amor e a sua atenção aos homens em nada mudou, permanece a mesma. Pois bem, esse Jesus maravilhoso, meus irmãos, está aqui entre nós. É bom dizer que as pessoas que não conhecem Jesus como Salvador, às vezes o conhecem através ditas de uma imagem ou de uma fotografia ou coisa semelhante. Mas eu quero dizer a vocês que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Assim como Ele operou quando fisicamente estava entre os homens, Ele continua conosco. Ele fez uma promessa dizendo: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, meus amigos, eu posso dizer a vocês com afirmação de coração: Jesus está aqui neste lugar. E aonde Ele está, coisas grandes podem acontecer. É possível que você que me ouve e ainda não conhece como Salvador, porque, senhores, participar somente de uma religião não lhe dá direito a morar no céu. Você só poderá no céu porque o céu é de Deus, não é dos homens. No céu, a Bíblia diz que tem uma porta, e Jesus disse: eu sou a porta. Você só pode entrar no céu por Jesus. Só há um mediador entre Deus e nós os homens, é Jesus Cristo. Então, se você é consciente, sabe que possui o Espírito e que um dia ele vai voltar para Deus, com certeza o seu espírito anela e deseja ter uma proximidade de Deus. Toda criatura tem na sua vida um espírito que deseja de Deus. Porém, existem muitos que dão um valor tão grande à vida de pecado que sufocam esse desejo.
Mas eu queria dizer para vocês que nesta manhã Jesus está conosco, assim como em sua casa Ele curou aquele paralítico, Ele está aqui essa manhã para operar milagres. Aleluia. Não sou eu que vou operar milagres, mas é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que disse: todo poder o Pai me deu, no céu e na terra. Todo poder está condensado na pessoa de Jesus. E quando o homem o procura como Salvador, literalmente a palavra Salvador, a pessoa que está perecendo no seu pecado, porque o pecado, o mundo do pecado, ele dirige o homem com passos acéleres para a condenação eterna. Mas quando você entende que é pecador e que precisa de um Salvador, a Bíblia diz: só há um intercessor entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Então, quando você crê que é pecador, mas que depois desta vida, que será natural, eu, você, todos nós um dia iremos morrer. O nosso corpo vai para a sepultura, voltará para a terra. Porém, o nosso espírito que veio de Deus volta para Deus. E o nosso culto aqui esta manhã, nesse pequeno preâmbulo, eu quero dizer a você que você tem uma oportunidade nesta manhã de conhecer a Jesus como seu Salvador e preparar a sua vida espiritual para a eternidade. Alguém pode pensar: pastor, mas como é que eu consigo ser um crente? Como é que eu consigo ser um candidato certo para morar no céu? Eu tenho que fazer um cursilho? Eu digo não. Eu tenho que pagar quanto? Eu também digo não. Uma salvação comprada com dinheiro não tem valor. Você dirá: mas e se eu fosse uma pessoa que gosta de fazer muita caridade, dar muitas esmolas? Também não. Isso não compra o céu. Só há um caminho: é você aceitar Cristo como Salvador. Jesus disse: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos, este convite está ainda em vigência. Jesus continua esperando por todos os homens pecadores, para que vejam nele o Salvador, para que vejam nele o abençoador, para que vejam nele aquele que cura as nossas enfermidades, para ver nele aquele que resolve os nossos problemas, as nossas dificuldades, para ter nele um verdadeiro amigo, para caminhar conosco até a eternidade. Eu estou concluindo as minhas palavras, porém antes que passemos a iniciar o nosso batismo, eu quero fazer um convite para você que ainda não conhece Jesus como Salvador. Você conhece Jesus, talvez pelo nome, conheça Jesus por uma fotografia, conheça Jesus por causa de uma religião, mas eu quero lhe dizer essa manhã: você tem a maior oportunidade da sua vida. Você vai conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É aquele que pode perdoar
todos os teus pecados. É aquele que de hoje a seguir lhe dá uma nova vida. São Paulo disse: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. A vida velha, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que quer dizer Paulo? Ele está dizendo que aquele que aceita Jesus hoje, de hoje a seguir, você é uma nova criatura, terá uma nova vida, terá com certeza um companheiro fiel para estar ao seu lado. Pois bem, eu queria nesse instante convidar aquelas pessoas que ainda não são crentes. Você deseja e precisa de salvação. E eu estou aqui lhe dizendo, só quem lhe salva é Jesus. O único caminho para o céu é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De maneira que esta manhã você pode iniciar na sua vida os primeiros passos no caminho do céu. Eu queria pedir a ajuda da igreja para você, meu irmão, quem sabe ao seu lado alguém que deseja salvação, alguém que deseja ter uma vida nova. Convide essa pessoa e nós vamos orar por ela em nome de Jesus. Eu pergunto: aonde estão as pessoas que desejam aceitar a Cristo como Salvador? Por favor, se manifestem. Você pode vir até aqui à frente e nós vamos orar por você. É só o que podemos fazer, é orar por você. Mas com certeza, Jesus, o Salvador, fará tudo aquilo que a sua vida precisa: perdão dos pecados, salvação para a sua vida, paz, saúde, harmonia para o seu lar e com certeza também cura para as suas enfermidades. Jesus é aquele que salva, é aquele que perdoa, é aquele que também cura as enfermidades. Eu queria convidar, veja aí, meu irmão, esta pessoa que está ao seu lado, ela precisa de salvação. Sirva você diário, traga esta pessoa até aqui, nós iremos orar por ela. É o que poderá acontecer na sua vida, é receber a nossa oração diante de Deus, pedindo perdão e salvação e bênção dos céus em favor da sua vida. Eu pergunto neste grande auditório, se houver alguém sentado, não se preocupe, você vai vir até aqui, seu lugar ficará guardado, você voltará a ficar sentado. Eu convido, no meio desta grande multidão, qual é a primeira pessoa que corajosamente vai dizer no seu coração: não quero mais o mundo e nem o pecado, eu quero Jesus como meu Salvador. Há uma pessoa entre nós, glória a Deus, nós queremos convidar, me ajudar em oração, para que a bênção de Deus paire sobre a sua vida. Glória a Deus, queremos pedir para que os irmãos ajudassem a estas pessoas. Aqui nós temos uma irmã, Jesus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Aonde estão outras pessoas para Cristo? Venham até aqui. Igreja, encaminhe esta pessoa até aqui, para que elas possam receber diante de Deus. Por que vir aqui? É para você fisicamente estará dizendo diante de Deus: eu quero Jesus como meu Salvador. Glória
Aqui está mais um jovem que também quer Jesus como Salvador. Não importa, eles serão batizados hoje, mas agora com a convicção de salvação. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, alguém para Cristo, nós vamos orar. Aleluia. Eu quero que você se encaminhe até aqui. Nós vamos orar por você que tem uma jovem. Deus lhe abençoe. Aqui também está comigo. Deus lhe abençoe. Irmãos, nós vamos orar por essas pessoas que estão vindo até aqui. Nós iremos interceder por elas. Irmãos, a salvação não significa estar com capa. A salvação é você sentir verdadeiramente no seu coração os seus pecados perdoados. Glória a Deus. Não adianta você se batizar se ainda não sabe se está salvo. Você precisa ter certeza que os seus pecados foram perdoados e que Jesus pode lhe perdoar e salvar. Glória a Deus. Eu quero, nesse instante, convidar então a toda a igreja para estar de pé. Glória a Deus.